Olá pessoal, vamos à continuação da aula do módulo 16, né, que nós estamos falando da América. E nessa aula da quinta-feira eu estava falando sobre a América Latina, né, e aí vamos dar continuidade. Só para voltar aqui, né, nós estávamos falando sobre o que acontecia na América Latina, principalmente na época aí do final da crise, né, com aquele início de industrialização da América Latina. Falei de alguns países, como o governo do Brasil, no caso com Getúlio Vargas, e no governo da Argentina com Juan Domingo Perón, né, que foi aquele período de processo de substituição das importações. E aí as mudanças, né, aconteceram bastante aqui na América Latina, o que acabou promovendo aí todos esses percalços que aconteceram, acabaram contribuindo para que esses países latinos tivessem aí o início do seu processo de industrialização, né? Essa industrialização, até que nós falamos que a industrialização ocorreu mais por causa de problemas externos, né? Como as guerras que aconteceram, crise econômica, né? Todos esses conflitos econômicos e até políticos também fora do país acabaram interferindo fortemente aqui nesse processo. A gente entra aqui com a Guerra Fria e ditaduras militares, mais do que conhecido de vocês, esse período, né, do pós-guerra, que foi a época da Guerra Fria. Nós tivemos aqui uma influência muito maior ainda dos Estados Unidos, né? Foi um dos principais fatores que explicam essa retomada, né, por parte dos Estados Unidos, de não perder, né, retomada da influência sobre a América Latina, e também do desejo de não perder mais nenhum país do seu continente para o socialismo. Não esqueçamos que nós tivemos aí a 1949, nós tivemos a ilha de Fidel Castro, Cuba, que fez a revolução socialista. Então bem aí na Cuba, bem ali no calcanhar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão preocupados lá com os países da Europa Ocidental, com o Japão. Ele não viu que aqui bem pertinho deles um país já estava se tornando socialista, né? Então passou aí a, vamos dizer assim, estimular, né? Isso acabou fazendo com que estimulasse a aproximação, a reaproximação, vamos dizer assim, dos Estados Unidos em relação a outros países. Então a gente percebe que aquelas as ditaduras militares aqui aconteceu, né, realmente aí até com apoio dos Estados Unidos, que viram nisso uma forma de não se constituir nesses países latinos, né, uma ideologia socialista, né? Então viram que era melhor que tivesse essa ditadura militar para que não tivesse um regime comunista nessa região aqui, tá? Então quase que não teve exceções a essa adoção de regimes ditatoriais aqui, como bem aí está no texto aí. Que mais pode ser feito? Então nós temos aqui, ó, também um controle cultural e ideológico feito com base na associação de um rápido desenvolvimento econômico industrial com forte repressão às oposições políticas, com certeza, né? Então aqueles que eram contra esse processo desenvolvimentista, né, acabaram sendo vistos como adversários aí, e muitos deles até sumiram, né, durante a ditadura militar. Então nesse ano, nessa década dos anos 60, foi uma década de grande crescimento econômico do país, né? Foi quando nós tivemos aí aquela período conhecido como milagre econômico, né? Houve um desenvolvimento econômico muito forte, mas, né, se a gente for olhar pela questão social, as pessoas, camadas mais pobres, não tiveram tanto desenvolvimento assim. Então, para que acontecesse essas mudanças, né, foi adotada uma linha do cálice, né, aquela linha dura, aquela censura, e aí nós tivemos aí esse lado ruim, né? Teve um grande desenvolvimento econômico, mas às custas de liberdade, não, perdão, às custas de uma falta de liberdade, né? Uma opressão por parte aí do regime militar.
Então esse crescimento econômico funcionou, pelo menos como forma de amenizar o problema. Então é muito comum você ver as pessoas falando: ah, eu tinha saudade do regime militar, tinha saudade daquela época, principalmente as pessoas mais idosas, porque aquelas pessoas que não eram contra, né, o regime militar via a parte boa do regime, né, porque realmente houve um desenvolvimento econômico, as pessoas tinham um salário relativamente bom, você não tinha altas taxas de juros, de inflação. Então isso acabava servindo como anestésico, como o próprio texto está dizendo, em relação àquela opressão, né, em relação àquela perda aí das liberdades civis. Você tinha muita gente que foi a favor. Né? Quem não sofreu, claro, viu a parte boa da coisa. Então quando você aparecia alguém que era contra, logicamente que o governo ia lá e retirava, né? Você tinha o período de repressão, né, como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó. Isso aqui foi no Chile, né, em 1973, está aqui. Então não foi só no Brasil que teve ditadura militar. No Chile nós tivemos lá o governo de Augusto Pinochet, que foi um regime também de muita pressão, lógico, apoiado pelos Estados Unidos aí. Né. Agora é evidente, né, esse apoio todo fez com que o nosso país e os outros países latino-americanos ficassem claramente à mercê, né, de tudo que os Estados Unidos acabava controlando. Né, esse desenvolvimento econômico que nós acabamos de falar vem em razão aí de investimentos externos, então a dependência foi só crescendo, né? E essa dependência eu troco até pelo nome de dívida, né? A dívida externa, porque foi dado o empréstimo, mas o dinheiro não foi dado, né? Foi dado empréstimo, foi concedido empréstimo. Então esse desenvolvimento econômico, esse milagre econômico falado antes, foi às custas de um grande endividamento externo. Só que esse grande endividamento externo, né, provocou aí esse avanço, mas também provocou esse avanço econômico, mas também ele acabou botando o Brasil numa situação, o Brasil e os outros países, numa situação difícil, porque aquelas conquistas sociais, né, elas começaram a ser minadas, porque tinha que pagar a dívida, então você tendo que cumprir pagamento de dívida, acaba não sobrando dinheiro para as questões sociais. Então você vai ter os problemas começando a aparecer, você vai ter problema de inflação, vai ter problema de desemprego. Então tudo aquilo que foi ganho durante o milagre econômico, os anos 80 foram bastante difíceis. Então foi chamado da década perdida. Né? E essa, essa falta, né, de atenção para as questões sociais começou a fazer com que a população já começasse a ver realmente que aquele governo militar já não dava mais. Né? E aí começou as pressões sobre esses regimes exigindo que acontecesse a volta dos governos civis. Então, gradativamente, essas nações, né, esses países começaram a fazer o processo de redemocratização. Aqui no Brasil nós tivemos aí a saída dos militares no início da década de 80, né, em 1985 assume o poder José Sarney, que era vice de Itamar Franco, que a passagem, né, antes que alguém caia em pegadinha de concursos, né, a passagem do regime militar para o regime civil não veio por voto direto. O Itamar Franco não foi eleito pelo povo. O eleito pelo povo foi depois, que vem com o presidente Fernando Collor de Mello. Mas houve lá a escolha pelo colégio eleitoral, e aí o nome de Itamar Franco ele assumiria, e junto com ele José Sarney. Só que Itamar Franco morre, se eu não me engano, na véspera da posse, né, uma coisa muito mal explicada até hoje, mas José Sarney que assume. E aí só depois, com a entrada de Fernando Collor de Mello, que a gente vai ter a volta da eleição direta. Então temos aqui alguns, né, exemplos dessas ditaduras militares que aconteceram no Paraguai. Então temos aqui com o general Alfredo Stroessner. Na Argentina nós temos aqui a saída, né, de Arturo Frondizi, e vai entrar Isabelita Perón. Então
tudo com o apoio dos Estados Unidos. No Brasil, da mesma forma, né, nós temos a queda de Jango, já que João Goulart era visto como um governo socialista, e aí o governo, quem assume vai ser o general Humberto de Alencar Castelo Branco, ou seja, o presidente Castelo Branco, é aí a época, né, dessa chegada dos militares no poder em 64. Nós temos no Peru Juan Velázquez Alvarado. No Uruguai e Chile temos aí problemas também acontecendo, né? A chegada do poder. Então temos aí Salvador Allende, que era um presidente muito amigo dos Estados Unidos, e quem assume aí é o general Augusto Pinochet, que anos mais tarde vai sair também acusado de tortura, mas que nesse momento ele é apoiado pelos Estados Unidos. A gente vê bem claramente aquela política do Big Chic funcionando certinho aqui. Na Nicarágua, da mesma forma, né, a gente tem uma mudança que é completamente diferente. Né? Na Nicarágua, quem assume o poder não é os militares, quem assume o poder é Daniel Ortega. Mas, curiosamente, mas não muda muita coisa, tá? Porque os militares que estavam no poder na Nicarágua era um governo que não era visto por bons olhos pelos Estados Unidos. Então, o que a gente tem aí? A gente tem aí um governo de Daniel Ortega que vai, com o apoio dos Estados Unidos, né, com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio da esquerda, vai tentar tomar o poder, mas essa esquerda ela é apoiada pelos Estados Unidos. Né? O que mais que a gente pode falar? Aqui no Brasil eu já falei, né? Falei de Tancredo Neves. No Chile falei de Augusto Pinochet. E também falar da saída dele em 90. Né? Abertura econômica. O que a gente pode falar? Essa mudança vai acontecer com o fim da Guerra Fria. Então estamos falando aí início dos anos 90. Então não esqueça que início dos anos 90 não temos mais aí a União Soviética, né, em conflito aí ideológico com os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos passam a ter um poder muito maior ainda, já que não tem mais a União Soviética como grande força, né, como era antes. E aí, né, com essas transformações, a gente vê um destaque principalmente para as duas potências capitalistas, Estados Unidos e Inglaterra, e eles começam, né, a redesenhar, vamos dizer assim, a economia global. Se aquele fantasma da Guerra Fria ele se dissipou, pelo menos por hora, a gente vai ver que esses países ricos vão começar a se mexer para que pudesse voltar aquelas ideias, né, de liberdade econômica tão preconizada lá pelos liberais. Então é um momento em que a gente vê o estado de bem-estar social, né, o keynesianismo, ele se dissipando, e aí nós se dissipou esses governos militares que estavam, né, eles estão caindo, e aí voltam os novos liberais, que são os neoliberais. Né? Então seria a redução da participação do governo na economia. Eu falei redução, não completo isolamento. E aí você tem aquela questão da regulamentação, certo? Você vai ter leis que regem a economia, mas não tão fortes assim. Então seria uma redução da participação do Estado atuando em campos econômicos. Como eu já falei diversas vezes, essa participação seria apenas quando o sistema, né, a máquina, estivesse com algum problema. Então haveria a participação do Estado, do governo, resolveria, e depois ele ficaria de fora só observando como que o jogo ele se desenvolve. Então está aqui, né, muitos países passaram a década de 80 com problemas seríssimos, procuraram principalmente aquela famosa instituição que é o FMI, e aí o FMI, para conceder os empréstimos para recuperar a economia desses países,
ele cria uma série de, de regras, né, de leis em que esses países deveriam seguir para poder ter esses empréstimos. Então nós estamos falando aí de um receituário que o FMI vai dar, né, para conceder empréstimo. Então os países têm que seguir uma, vamos dizer assim, uma cartilha. E aí que entra o problema seríssimo, né? Estamos falando aí de privatização de empresas, né? Os governos vão ter que privatizar empresas para enxugar a máquina estatal, e é só isso, só mediante isso que esses empréstimos vêm, né? Possibilitar a entrada de empresas transnacionais no país, então reduzir bastante aquele protecionismo, e aí sim pode ser que venha um socorro econômico na figura de empréstimo, né? De investimentos aí. E aí, claro, né? Essa ideia, né, da redução do papel do Estado na economia até teve apoio. Né? Teve apoio por quê? Porque o Estado se mostrou ineficiente lá durante a década perdida. A população gosta principalmente porque começa a chegar produtos de fora, as empresas começam a chegar mais ainda, né? Aquele processo de desconcentração das indústrias dos países ricos, eles procuram os países pobres, então a população acaba que apoiando no primeiro momento isso aí. Né? Produtos melhores, mais sofisticados, com preços mais baixos, por causa da redução das tarifas alfandegárias. Isso acaba fazendo com que haja essa permissão, vamos dizer, né? Essa permissão aí, essa participação aí por parte da população. Descendo aqui um pouquinho. Então, aqui, ó, bacana isso, ó, enquanto as sociedades latino-americanas puderam experimentar, além das partes positivas, né, o lado amargo das políticas neoliberais. Então, durante a década de 90, nós vimos a parte boa da coisa, né, que foi a chegada desses, é, é, desses produtos com alta tecnologia, mas também nós vimos coisas ruins, como o fechamento de muitas fábricas nacionais por conta da chegada desses produtos de fora com mais tecnologia, com mais qualidade, até com menor preço. E aí esse é o lado ruim, né? O lado horrível. E não podemos esquecer também que aquelas pessoas mais pobres, né, elas não tiveram acesso a esses produtos, mas já uma classe média, né, aqueles poucos que tinham dinheiro puderam ver o lado bom comprando os produtos aí. Eu me lembro claramente que foi uma febre no Brasil a compra de produtos eletroeletrônicos, né, de celulares logo na metade da década de 90, o celular chegou, e aí o pessoal querendo comprar celulares, aparelhos eletroeletrônicos, como por exemplo DVD, essas coisas todas, né, videocassete, depois DVD, e aí você tem essa forte, né, um aumento no consumo, né, você tem um consumismo acontecendo agora, lógico, né, não nas camadas mais pobres, mas principalmente nas camadas medianas, né, a classe média viu bem isso aí. Mas como você não tinha, né, ainda um forte investimento no setor público, a gente vai ter aquela parcela da mais pobre, né, a camada mais pobre da sociedade, sofrendo mais ainda, né? Então não foi para todo mundo que houve uma melhoria. Então considera, se eu estou falando que houve uma melhoria para a classe média e vamos dizer assim, não aconteceu nada, quer dizer, aconteceu, piorou, né? Degradou das classes sociais mais baixas, a gente só pode dizer uma coisa: a desigualdade social aumentou, né? E aí, claro, né, como a grande quantidade de pessoas pobres é bem maior do que a quantidade de pessoas ricas, por isso existe a palavra desigualdade, essas, essas, essas pessoas, né, esse grosso aí das pessoas das camadas mais inferiores, vão começar a não querer mais aquele tipo de governo. E aí nós vamos ter mudança. Né? É quando a gente fala aí, principalmente aí, da chegada, né, no poder da esquerda. Então tá aqui, ó, seria essa nova esquerda latino-americana aqui.
aquilo que tanto depois o próprio Galeano vai falar, né? A esquerda mudou, porque ela vai mudar. Então aquele esgotamento, né, como o próprio texto está dizendo aqui, da popularidade das medidas econômicas neoliberais, aí nós estamos falando de quem do Brasil? Nós estamos falando do governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Num primeiro momento foi muito bom, no início do mandato dele, dólar e real a mesma paridade, um por um, e isso deu à população, né, um poder de consumo, mas se um por um não ia ficar, porque os Estados Unidos iam começar a pressionar muito o governo do Brasil, porque dólar um por um pode ser muito bom para a gente comprar produto lá de fora, mas é muito ruim para a gente vender produto lá para fora. Quem está comprando nossos produtos quer ver facilidade, né? Quer ver uma vantagem. E você pagar um dólar um real, ou um real um dólar, isso não é vantagem nenhuma. Facilitou nossa importação, mas dificultou nas exportações. Então automaticamente esse dólar ia começar a subir com certeza. Então você tem essa mudança, né? Esse eleitorado latino-americano demonstrou isso nas urnas, então nós tivemos na ordem aí, né? Olha como que permanece, né? Nós temos aí ó, a tendência de permanecer, nós temos a chegada de diversos governos de esquerda na América Latina, né? Nós temos na Venezuela com Hugo Chávez, Bolívia com Evo Morales, nós temos no Brasil, né, um governo aí que começa com Luiz Inácio Lula da Silva, e Dona Dilma Rousseff veio no reboque do Luiz Inácio, porque era uma mulher que não tinha nenhuma expressão política, ela nunca foi nem vereadora, nem prefeita, nada, ela foi direto presidente. Então na verdade não era ela, né? O povo estava votando, era no Luiz Inácio Lula da Silva, porque sabia muito bem que ela nunca tinha sido dentro do campo da política, né? Ela nunca tinha exercido cargo nenhum. Para você ver como é que o povo brasileiro sabe votar, né? Não votou na Dilma, votou no Lula. E aí nós temos aí as duas fotos do lado, né? Nestor e Cristina Kirchner. Então nós temos aí dois mandatos aí, mandato de marido e de mulher, que vem bem essa questão, né? De você, eu voto na situação, não na pessoa. Aqui embaixo nós temos Michelle Bachelet, que atualmente ela trabalha na ONU. Nós temos aqui Tabaré Vázquez, que na época, né, antes de Pepe Mujica no México, no Uruguai, perdão, e depois o Pepe Mujica, um presidente, gente boa pra caramba, inteligentíssimo, e que o sonho dele era só cuidar do fusquinha azul que ele tem ainda, né? Ele nunca foi de riqueza. Bacana isso, né? Então lógico que esse no início, né, esses presidentes destacaram bastante porque houve aquele crescimento das questões sociais, né, as camadas mais pobres puderam enfim ter a possibilidade, né, de ter um gasto, porque aí nós temos aí um repasse de verba aqui no Brasil com o Bolsa Família, por exemplo. Isso agregou aí um número maior de pessoas, mas infelizmente, como no Brasil parece que as coisas são feitas para dar para trás, a gente vê que o Bolsa Família também teve corrupção, teve desvio de verba pública, pessoas que não têm necessidade de ter, tem pessoas que têm necessidade de ter e não têm. Então esses avanços sociais foi bom, mas isso vai ter, como diria, como está escrito lá no pescoço do Neymar, tudo vai passar, né? Essa aproximação diplomática entre países latino-americanos promoveu uma autonomia da região, né? Governos que se comunicavam bem, porque governos de social esquerda, mas aí fica aquela coisa, né? Você vai ter essa uma pulga atrás da orelha, principalmente por parte dos investidores, né? Como é que essa esquerda vai lidar com o poder, porque você ser de esquerda e ficar só criticando, ficar de fora é fácil, né? E aí, quando você pega o poder, é o que a gente vai ver o que acontece aí, né? Então essas mudanças que aconteceram aí, teve algumas
consequências, né? A população começaram a perceber aí que não era tão bonito assim. Nós vimos corrupção, né? Notícias de corrupção. No Brasil, então, uma enxurrada de problemas, mensalão, né? A crise na Petrobras, desvio de verba da Petrobras, as pedaladas fiscais da dona Dilma Rousseff. Então, em muitos desses países aí, nós tivemos problemas seríssimos até de impeachment, como foi o impeachment do presidente do Brasil, né, como teve problemas seríssimos na Venezuela, no Chile também. Então tem aí alguns dos fatores que proporcionaram a estabilização do poder da nova esquerda. Está aqui, ó. Transformações no cenário econômico externo proporcionado pelas crises internacionais e por interesses estrangeiros. Então isso aqui mexeu muito com a economia daqueles países que estava indo tudo bem. O Brasil também não ficou de fora. Tivemos crise aí em 2008 com a questão da bolha imobiliária dos Estados Unidos, falhas de gestão, né? Falha de gestão está aqui, ó, é sinônimo de corrupção. Se alguém falhou, né? Complicado. Mudança de perfil por parte do eleitorado, com certeza, né? Muita gente que ganhou status começou a ver sob outros olhos, né? Aquela esquerda, as pessoas começam a ver, né? Olha, isso não é tão assim não. Esse por trás, né, dessa pele aí de cordeiro tem um lobo. Perda de capital político interno por conta de alianças partidárias oportunistas. Nós temos aqui no Brasil o famoso Centrão, né, aquele grupo daqueles deputados que ficam ali no meio, fica em cima do muro. Nós vimos isso claramente aí na última eleição. Eu sempre falei, né, que fosse o Fernando Haddad, fosse o Bolsonaro ganhando, não importa quem ganhasse, nós teríamos aqui no Brasil um presidente fraco, muito fraco. Nós temos aí um presidente fraco. Se fosse Fernando Haddad, teríamos um outro presidente fraco. E por quê? Porque nós temos um centro que é forte. Esse é o problema. Qualquer um presidente que ganhasse ia ter que estar dependendo de fazer negociações com esse centrão. Quem é que controla o centrão? O presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia. E a gente vê claramente isso aí, né? Para que um projeto do governo passe, você tem que ter o Rodrigo Maia orientando aquela bancada que é o centrão para votar a favor do governo. E quando quer que o governo não mude alguma coisa, ele comanda. Então aconteceria a mesma forma com o Fernando Haddad. Ele só conseguiria governar se ele tivesse o apoio do centrão. E é a mesma coisa para... Então esse negócio que a gente faz, se fosse o outro seria melhor. Não sei, poderia ser a mesma coisa, poderia ser pior também, não sei. Mas uma coisa eu sei, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, teria o mesmo poder que ele tem hoje, ou seja, é muito poder, tá? Pode ver que sempre quando o Bolsonaro quer que alguma coisa passe, algum projeto dele passe, ele logo vai lá e conversar com o presidente, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, né? Que são aqueles que podem... Qual é o grande papel deles? É eles que colocam a pauta para andar. Então, se tem algum projeto de interesse do governo, mas que não é de interesse deles aprovar agora, ele simplesmente pega aquela votação e coloca na agenda de daqui a 3 semanas, quando era para ter entrado hoje. E o que ele está querendo quando ele faz isso? Que alguém do governo vá lá conversar com ele, né? Vamos conversar, senta aí. O que nós vamos ganhar? Cargos, né? Quem vai ser? Eu tô com um deputado aí que ele poderia ser sei lá, um ministro da saúde. E aí, se você me der esse cargo, a gente coloca a sua votação na frente das outras. Infelizmente, nesse país as coisas acontecem mais ou menos assim, né? Então, legal isso aqui. Essa é a nossa democracia tupiniquim. Engraçado que aqui existe a democracia e existe a democracia brasileira, né? Nós temos os 2 pesos, 2 medidas, um peso, 2 medidas,
A gente vê aqui que, por exemplo, Fernando Collor de Mello sofreu impeachment em menos de 2 anos de mandato e nós não tivemos problemas aqui, como por exemplo de outros presidentes que fizeram coisas até piores, como foi, por exemplo, o presidente Lula. Né? O Lula também se envolveu em problemas, teve denúncias, né, de corrupção no seu governo, e ele, por muito mais que o Fernando Collor de Mello, não sofreu o impeachment. Né? Me lembro muito bem que a crise financeira que atacou aqui, falou, não, que crise financeira o quê? Foi não. Né? Só que não foi bem assim, foi uma crise que aconteceu. Assim. Vamos lá. Leio esse texto aqui, que fala do mito da democracia tupiniquim, que a gente vai ver muito bem, né, que essa questão de impeachment não é coisa tão nova assim não, sempre fez parte, né? Caso de destaque nas últimas décadas, então temos aqui, né, célebre foto aí de Che Guevara com Fidel Castro. Pô, muita gente usa a camisa do Che Guevara, mas sabe nem direito a história desse cara aqui. Eu sou fã dele, mas não como revolucionário, né? Que esse cara aqui como revolucionário fez muita coisa não, mas sou fã dele quando ele era médico. Né? Ele andava pela América Latina cuidando de doentes, de leprosos. Aí sim era o Che Guevara uma grande pessoa. Depois disso não, depois que voltou da África, que se uniu com o Fidel Castro, para mim isso aí não fez muita coisa. Né? É aquele negócio, era uma esquerda e quando tomou o poder mudou drasticamente. Então, junto com ele, junto com Fidel, né, eles fazem a Revolução Socialista em Cuba. Então, bem aquela questão dos governos amigos. Então, em plena época de Guerra Fria, Cuba se aliou aos Estados Unidos por causa de divergência econômica que tinha com aos Estados Unidos, perdão, a União Soviética por causa de divergências econômicas que tinha em relação aos Estados Unidos. E aí, lógico, né, a União Soviética, tendo um país socialista bem perto dos Estados Unidos, provocou ali investia na ilha de Fidel. Então esse investimento foi bastante importante para a ilha cubana. Mas quando chega o fim da Guerra Fria, quando acaba a União Soviética, é aquele problema. Quem é que vai ajudar a Cuba? Ninguém. Para vocês terem ideia como é que era, a União Soviética comprava a cana-de-açúcar de Cuba com um valor lá em cima, só para poder ajudar. Então vinha muito dinheiro. E quando acabou, esse dinheiro não chegou mais. E aí, a velha história, né? Deixa agora Cuba de lado. A gente vê aí que houve na década de 60, né, por conta da crise dos mísseis cubanos, né, da instalação de mísseis soviéticos em Cuba, os Estados Unidos fez um embargo econômico e isso perdurou até a década de 2000, mas são contextos completamente diferentes. Né? Na época, com a Guerra Fria, a ilha de Cuba tinha um poder muito grande politicamente falando, né? O Fidel Castro, a figura do Fidel Castro foi construída como sendo aquele que batia de frente com os Estados Unidos. Mas depois que acabou o socialismo, né, isso aí já, esse temor aí já se dissipou. Mas que esse embargo econômico foi um problema? Foi, com certeza foi. Não era tanto na época da Guerra Fria, mas passou a ser depois, né, do fim da parceria com a União Soviética. Depois, aí nós temos um governo democrata, né, com o presidente Barack Obama, e aqui a gente vê ele um encontro lá com o irmão de Fidel, com Raul Castro, vendo lá uma partida de beisebol. Né, o próprio Obama fez questão de ir lá, porque é aquela velha história, né? Nós temos aqui um presidente democrata. E o que está lá hoje, né, o Donald Trump é um presidente conservador. Duvido que o Donald Trump ia até Cuba para tirar uma foto ou ver um jogo de beisebol com um presidente cubano. Nunca, jamais isso aconteceria.
Mas mesmo assim, né, a gente vê coisas boas em Cuba, por exemplo, houve desenvolvimento na saúde muito bom, né, educação, muitos médicos acabam indo para Cuba para fazer especialização, só que com a diminuição do dinheiro, com o fim do dinheiro que vinha da União Soviética, até esse sistema acabou sendo que atingido também, né? Que mais? No entanto, a ausência de riqueza e de tecnologia cumpriu a agenda estadunidense de desmoralizar no ideário popular global o regime cubano e a ideologia socialista. Sim, porque é aquele negócio de o socialismo é bom, é legal, olha como Cuba tem uma educação boa, tá, mas com a falta de dinheiro jogou o país aonde? Num atraso, né? Um atraso tecnológico fortíssimo. Então algumas medidas aconteceram para tentar flexibilizar, ou seja, né, possibilitar a entrada de dinheiro. Então uma série de reformas aconteceu na ilha cubana, a possibilidade de entrar capital externo, tanto que eu me lembro perfeitamente que na Olimpíada, na Olimpíada? Não, na Jogos Pan-Americanos aqui no Rio de Janeiro, que foi antes das Olimpíadas, os atletas de Cuba, eles vendiam os uniformes no final da partida, que era uma forma de capitanear dinheiro, recursos para voltar para a ilha cubana. Então tiveram que fazer essas mudanças, né? Permitir a entrada de capital externo. O turismo, principalmente aí, foi muito usado para isso, as pessoas visitando Cuba e até os Estados Unidos passou a permitir que americanos visitassem Cuba, né? É aquela velha história, né? Vai lá, visitem sim, levem dólar, né? Isso adoça a boca deles, de repente, daqui a algum tempo eles acabam com o socialismo. Mas por que o socialismo não acabou em Cuba ainda? Por uma questão simples, né? Se a gente vê que naquelas repúblicas da antiga União Soviética o socialismo foi imposto de cima para baixo, em Cuba não. Em Cuba foi diferente. Em Cuba, o socialismo foi imposto de baixo para cima, ou seja, nasceu do povo, então o povo gosta. Por isso que é difícil acabar com o socialismo lá. Porque ele não foi imposto, ele nasceu, né? Ele nasceu das camadas sociais mais baixas. Então ele se enraizou, vamos dizer assim, com muito mais firmeza naquele solo. Então aqui fala das relações, né, entre essas relações entre os Estados Unidos e a ilha cubana. Aqui, cadê? 62, né? Recomendo muito vocês verem o filme Os 13 Dias que Abalaram Muito o Mundo. É esse filme aqui. Vou botar aqui. Vamos abrir aqui só para mostrar a tela para vocês. Os 13 Dias que Abalaram o Mundo com Kevin Costner. Recomendo muito, é um filme muito bom. Muito. É um jogo político fantástico, tá? É esse aqui, ó. É esse. Aqui nós temos o Kevin Costner. Não sei o nome dos outros aqui, não gravei. Mas aqui eu tenho o presidente John Kennedy, o irmão dele, Bob Kennedy, e esse aqui é o Kevin Costner, que ele é o principal produtor do filme. Ele é um consultor, né? E nesse momento aqui a gente vê uma conversa deles numa sala com os militares, né? Porque se dependesse dos militares, eles teriam invadido a ilha de Cuba. E aí, né, aquelas velhas armações de guerra, jogos de guerra, o Kevin Costner, ou seja, o consultor, ele percebe os militares estão tramando. E simplesmente o que eles fazem, né? Tem uma cena aqui, deixa eu ver se mostra de novo, que ele está do lado de fora, esse aqui, ó, essa aqui. Nesse momento eles saem da sala e vêm conversar aqui fora. E aí simplesmente ele fala, olha, o que os caras estão fazendo é uma armadilha, porque se a gente
passar com um avião muito baixo na ilha para tirar foto, os, os cubanos não vão querer saber se a gente está passando foto, passando baixo só para tirar foto. Eles vão achar que é um ataque, vão revidar. E aí se revidasse, olha aqui, ó, isso aqui é foto da época, tá? Ó, foto de mísseis que estavam sendo instalados em Cuba, mísseis soviéticos. É um problema sério, porque um míssil soviético instalado em Cuba, uma vez que ele seja disparado, em menos de 5 minutos ele está nos Estados Unidos. Não daria nem tempo os Estados Unidos se defender. Então o que eles queriam era atacar, né? Atacar primeiro para não ter que sofrer baixas. E aí, já imaginaram? Se acontecesse um conflito entre Estados Unidos e Cuba, muitos soldados soviéticos estavam ali para fazer a instalação dos mísseis. Eles iriam morrer. E aí quem entraria na guerra? A União Soviética. O problema não era Estados Unidos com Cuba. Isso aí eles iam arrasar com Cuba. O problema era Estados Unidos com a União Soviética. Esse era o medo que o mundo tinha. Tá? Então aqui tem essa linha do tempo, né, que aqui no finalzinho, ó, olha o que está escrito aqui, ó. O republicano Donald Trump é eleito nos Estados Unidos, instalando incertezas sobre essas aproximações anteriores. Então tudo que o Barack Obama, né, remou para tentar reaproximar os dois países, né, as relações diplomáticas, aí a gente tem um Donald Trump conservador aqui, parece que joga uma pá de cal em cima. Porque muita gente lá, muita gente nos Estados Unidos não aceita essa reaproximação com a ilha de Fidel Castro, né? Então, não teve um monte de gente que votou no Donald Trump. Na Venezuela temos a figura também do Hugo Chávez. O Hugo Chávez, esse que queria ser um Fidel Castro da vida, né? Ele queria implantar o socialismo na Venezuela. Só que o tempo passa, meu filho, né? São outros tempos. O socialismo hoje não mete mais medo, né? Você surgindo agora, você não é Fidel Castro, você perdeu o bonde da história. Mas ele teve algumas mudanças, sim, né? Ele provocou uma certa melhora, tanto que ele é daquela onda rosa da época do Lula, e que depois disso aí também muitos envolvimentos com corrupção aí, no campo político internacional, se envolveu bastante aí, porque ele era uma figura que a gente via na televisão, ele batendo de frente com os Estados Unidos, falando mal do presidente. Ou seja, né, era a forma que ele tinha de querer ter aquela ajuda da União Soviética, mas aí quando não tinha mais União Soviética, aí ele tentou, né, ser uma figura junto com o Fidel de uma esquerda muito forte, né? Então ele juntou-se com Cuba no quesito, vamos ficar sendo oposição aos Estados Unidos, já que não tinha mais União Soviética, mas só que a maior parte do governo dele aí, muita divergência com os Estados Unidos, aí principalmente com o antigo presidente George W. Bush, ficou de fora do comércio internacional, o poder, e ele, por que ele bateu o pé assim, pessoal? Por causa do petróleo, né? O maior trunfo dele é a imensa riqueza de petróleo que a Venezuela tem. Eu morri de rir que no discurso dele ele falava que o presidente George Bush era o câncer, né? Ele falava que chegou uma vez até a falar que ele era o demônio. Ele é o grande demônio do mundo, está personificado na figura do George Bush filho. Chamava ele aí chegava os Estados Unidos como o império do mal. Era muito engraçado, mas também não estava tão errado também não. Vamos lá, que mais aqui? Tá aqui, ó, grande Satã, é o que eles chamavam, isso mesmo. Falava que os Estados Unidos é o império do mal. A maioria das ações de Chávez pode ser entendida como destempero, mas são interpretadas por muitos como uma estratégia adotada por ele para ganhar popularidade. Ele adorava, né, isso aqui, adorava aparecer, principalmente entre as classes menos favorecidas da Venezuela e entre os opositores políticos dos Estados Unidos. Claro, né,
que aqueles que eram contra os Estados Unidos, quando via o Hugo Chávez chamando lá o George Bush de maluco, de satã, de filho de não sei o que lá, achavam, né, que era uma pessoa que os representava. Mas uma coisa que acontecia com ele aconteceu com o outro também. Não esqueçam que o Nicolás Maduro, que ficou no lugar dele, fez exatamente o que ele, mexendo em Constituição para não ter uma reeleição. Então iam lá, tirava 4 anos, botava mais 5 e assim ele foi ficando. Tá? Aqui, ó. Além das polêmicas, Chaves otorgou uma nova Constituição 99 que lhe conferiu poderes para realizar transformações internas que almejava. O novo texto constitucional modificou o sistema eleitoral, a bandeira e até o mesmo nome da Venezuela, que passou a se chamar República Bolivariana da Venezuela. Né? E com isso aqui a gente tem aí a maior representatividade, a possibilidade, né, dele ficar se perpetuando no poder. Os avanços sociais da Venezuela durante o governo Chávez são incontestáveis, da mesma forma que são incontestáveis os avanços aqui no Brasil. Tá? O país investiu em universidades, combateu o analfabetismo e tirou milhões da linha da miséria. No entanto, para implementar tais reformas, o presidente venezuelano fez uso de uma combinação explosiva de que? Centralização do poder político em suas mãos. Isso aqui é um governo ditatorial, gente. Não tem como falar, né? Ah, mas a esquerda foi contra a ditadura militar. Tá, mas foi uma outra ditadura também. Só que não foi militar, mas foi ditadura. Oposição a interesses políticos e econômicos das elites locais e estrangeiras. E isso aqui vai dar uma zebra danada. Né? Se você é opositor a investidores, a quem tem poder, não pode ser assim, né? Você tem que saber lidar com as coisas. A associação desses dois elementos gerou muitas críticas ao governante venezuelano, acusado de ditador por grande parte da mídia internacional. Né? Isso aí foi só minando ele. Né? Ele era um cara muito, muito populista, mas depois, né, com essas atitudes ditatoriais, isso foram só minando esse projeto dele. Tá? E aí, como você vê aí que essa participação, né, da camada mais pobre era incontestável, a gente ainda não pode falar que houve um rompimento com a democracia, né, já que ele fazia tudo pela camada social, mas existem contestações contra isso aí, né? Você é a favor do povo, mas você tem atitudes ditatoriais. Esse é o problema. Vamos lá. Aí começam os problemas, né? Quem é que vai... Olha o que a gente vê aqui, bacana isso aqui, ó. O presidente mais polêmico e marcante da história da Venezuela faleceu no dia 5 de março de 2013, se eu não me engano, por câncer. No mês seguinte ao seu falecimento, foram convocadas eleições livres, então o vice-presidente, né, acabou assumindo ali, foi eleito Nicolás Maduro, também numa eleição que ficou bastante duvidosa, né, se aquela eleição foi correta, se não teve nada falso ali, não foi modificada. No cenário da Venezuela após Chávez, tornou-se aterrador. Eleito por voto popular, Hugo Chávez não tinha em mãos o mesmo poder de Fidel Castro, que, ciente da fragilidade de sua saúde, entregou ao seu irmão Raul Castro. Né? O que aconteceu? A preocupação dos irmãos Castro, no caso cubano, se mostrou pertinente, pois na Venezuela, uma trinca formada por oposição a agências da mídia e interesses estrangeiros jamais permitiu que a política e a economia do país se estabilizasse novamente após o falecimento de Chávez. Então, volto a dizer, em Cuba você tem um povo que apoiava tanto o Fidel quanto a continuidade do poder dele. Já na Venezuela não tem, certo? Já vai ter aqui, ó,
uma forte oposição, coisa que não tinha em Cuba. Agências da mídia, porque o Hugo Chávez ele mandava até fechar jornal, agência de TV, tanto que ficou tendo apenas uma agência de TV podendo funcionar, aquela agência do governo, e os interesses estrangeiros, principalmente quem? Os Estados Unidos. Então, com a chegada do Nicolás Maduro no poder, não ficou mais tão bom como era antes. Então, com essa mudança, né, principalmente no mercado internacional, a Venezuela então entrou numa profunda crise, e aí hoje a gente vê que até o Guaidó, né, que quis assumir, não assumiu a presidência da Venezuela, e o Nicolás Maduro está lá com uma forte pressão, né, com a ajuda dos militares, eles já estão ficando lá. Então já teve tentativa, né, o Guaidó já tentou tomar o poder eleito lá pela população, aí já mexeram no resultado também, porque ele tem. Por que os Estados Unidos não entra? Porque são outros tempos, né? Deixa lá, deixa a Venezuela para lá que eles mesmos vão, com o tempo, eles tiram. Questão de tempo. Na Venezuela nós temos aqui o nosso querido Evo Morales, na Bolívia, né, também na mesma onda rosa que entrou Lula, que entrou Hugo Chávez, né, só que ele era muito colado com o Hugo Chávez ali, tinha uma política muito parecida com ele, provocou grandes mudanças sociais na Bolívia, muita melhoria mesmo. Ele, se eu não me engano, ele é filho de mineiros, ele é mineiro, tá? Mineiro de trabalhar em mina de carvão, pelo amor de Deus. Né? Então ele provocou uma mudança muito radical, né? Melhorou bastante as condições daquelas camadas mais pobres da Bolívia. O gás boliviano que vinha de lá para o Brasil, nós pagávamos um preço muito baixo por esse gás natural. E aí ele simplesmente tomou conta da usina da Petrobras e forçou o governo brasileiro a rever os contratos, né, para a compra do gás natural, já que a gente pagava uma mixaria. E isso provocou essas mudanças, sim. Não foi tanto do que como na Venezuela, mas provocou sim. Houve uma melhoria, principalmente daquelas camadas mais pobres. Então, ele só fez uma coisa bacana, ele não se envolveu em escândalos, não tinha aquela figura do Hugo Chávez de ir para a televisão, ficar falando, né, chamando o presidente dos Estados Unidos de grande satã. Isso ele não fez, ele era mais contido, vamos dizer assim, ele não tinha tanta a mídia em cima dele. E foi um bom presidente na época dele, foi eleito 3 vezes, né, consecutivas. Então, depois, né, aquele negócio, alguns setores começam principalmente o setor econômico, né, começa a pressionar, e aí a gente sabe muito bem que aquele setor da economia, os investidores, eles ganham força, não tem jeito. São eles que geram emprego, são eles que investem. Então eles podem muito bem começar a pressionar para que haja uma mudança no governo. E ele foi até 2019, né? Aqui, a população da Bolívia rejeitou por 51% dos votos a proposta de emenda constitucional que permitiria ao líder popular concorrer a uma nova eleição em 2019. Ou seja, ele queria fazer a mesma coisa que fez Nicolás Maduro, que fez Hugo Chávez, né, se perpetuar no poder. De forma menos brusca do que na Venezuela, a redução de popularidade de Morales vem apontando possíveis mudanças no destino da política bolivariana. Na Colômbia temos aqui também a saída de Álvaro Uribe, né, e depois entrou Juan Manuel Santos,
que acabou aí saindo também depois, né? A Colômbia possui características políticas diferentes das últimas tendências da América Latina. O país vivenciou 4 mandatos consecutivos de governo da mesma base aliada de direita. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos uma direita que ficou, mas que ficou muito também com o apoio dos Estados Unidos, né? A Colômbia recebe muita influência dos Estados Unidos, principalmente que lá tem um problema seríssimo chamado drogas, né? Então os Estados Unidos apoia, manda dinheiro para o combate ao narcotráfico. Há muito tempo já isso acontece. O país possui características físicas que geraram um fenômeno peculiar, com extenso litoral nos oceanos Pacífico e Atlântico, apresenta uma localização comercial estratégica. Sim, né? Se vocês olharem o mapa, vocês vão ver que a Colômbia ela tem acesso aos 2 oceanos. Então, geograficamente falando, né, a posição dela é perfeita aí. Além disso, o país possui parte da floresta amazônica em seu território e vasta fronteira com o Brasil, reunindo condições naturais e sociais muito favoráveis ao plantio de gêneros tropicais para a exportação. Então a gente tem aí uma população que tem uma atividade econômica fortíssima, né, que é o caso da agricultura, mas também chama a atenção aqui uma agricultura que é proibida, né, que é a agricultura das drogas ilícitas, ou seja, da cocaína, né? É um país narco-estagnado, ou seja, boa parte da economia está em cima dessa produção da droga, né, da coca. E aí você vê que como é muito dinheiro, por muito tempo aqueles cartéis de narcotraficantes estavam envolvidos já também até com a política. Muito dinheiro da droga acabava caindo no colo lá de políticos para financiar as campanhas deles. Então a gente tinha isso aí, né? A droga, o narcotráfico tinha um apoio muito grande por parte do político. É só vocês entrarem na Netflix e assistirem a série Narcos, que vocês vão ver como é que isso acontecia, né? Quando ia ter uma batida policial lá nas fazendas, o pessoal da fazenda já sabia há muito tempo, com certeza. Após os anos 60, o governo militar colombiano fez grandes esforços para reprimir essa atividade. Só que tem um problema, né? Os grupos traficantes, eles acabavam tendo segurança, né, de um outro grupo paramilitar, que era as Farc, né? Tá aqui, ó. As Farc acabava dando apoio à produção de drogas. A produção de drogas dava dinheiro para as Farc e a Farc dava segurança, fazia a segurança dessas fazendas. E aí, com certeza, né, já que as Farc elas tinham uma forte ligação, né, com as orientações comunistas, com o fim da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, esse apoio também que vinha de lá deixou de vir, acabou enfraquecendo bastante as Farc, e as Farc hoje não existem mais, né? Já depuseram as armas também, inclusive, vou falar, até líderes que eram das Farc, que eram guerrilheiros, hoje simplesmente são políticos, né? A gente vê isso acontecendo também. Aquilo que eu falei está aqui, ó. A associação entre as duas forças de oposição ao governo, ou seja, narcotraficantes e guerrilheiros, converteu-se em uma estratégia de cooperação mútua, ou seja, um ajudava o outro, um entrava com dinheiro e o outro entrava com a segurança, né? Com o dinheiro comprava mais armas e faziam a segurança. Então, como isso, né, o governo colombiano não conseguiu, né, resolver o problema nem da Farc nem da droga, isso acabou permitindo, né, uma intervenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudou muito, né, a Colômbia, que foi aí chamado Plano Colômbia, que era uma aliança que os Estados Unidos fez com o governo colombiano. Só que na época, quando teve o Plano Colômbia, se eu não me engano, foi conhecido como Plano Cobra também. Foi Plano Cobra? Deixa eu ver. Vamos ver junto aqui. Ou eu estou fazendo confusão? Eu acho que é Plano Cobra. Plano Cobra.
ou não? Eu acho que sim. Porque está aparecendo aqui, ó. Deixa eu ver. Operação Cobra, como tá ali. Tá aqui. Ah, vamos ver se é esse aqui, ou se eu tô doido. Folha de São Paulo, para os Estados Unidos, Plano Cobra, exemplo para países vizinhos do Brasil. Tá aqui, ó. O secretário Bill Bromfield elogiou ontem o Plano Cobra. Disse que essa iniciativa pode ser vista pelos países vizinhos como um modelo. O Plano Cobra, iniciais de Colômbia e Brasil, por isso que é Cobra, por causa da Amazônia ali, tá? É o reforço do patrulhamento das fronteiras com a Colômbia. O objetivo é evitar que narcotraficantes e guerrilheiros se transfiram para solo brasileiro por causa do Plano Colômbia. É, isso mesmo, né? O plano Cobra foi uma ramificação do Plano Colômbia. O Plano Colômbia é uma operação de recuperação social e econômica, mas com grande ênfase no combate ao narcotráfico e à guerrilha. Bromfield esteve nessa semana em Bogotá, passou 2 dias em Brasília, então olha aí o que nós tínhamos. E aí muitos países, voltando ao que eu estava falando, muitos países aqui da América Latina começaram a questionar essa presença de soldados, né, de militares na Colômbia, porque seria, né, vamos dizer assim, um pé na porta dos Estados Unidos em relação a questões de soberania nacional na América do Sul. Então, esse era um problema, né? Que vocês estão usando a Farc e a droga como um pretexto para você instalar bases militares na América do Sul. Isso está escrito aqui, ó. As polêmicas está aqui, ó. É um elemento de desgaste do governo colombiano em relação aos países vizinhos que se sentiram sua soberania ameaçada e acusaram o governo dos Estados Unidos de utilizar as Farc como um pretexto para a instalação de bases militares na região. Tal desgaste se explica pelo fato desses países vizinhos terem sido governados por representantes de discurso nacionalista durante grande parte dos anos 2000 e por serem detentores de significativas reservas naturais que podem ser alvo de cobiça internacional, como o petróleo, a água potável e a biodiversidade. Exatamente, né? Então muitos analistas viram que essa ajuda dos Estados Unidos para combater a guerrilha e o narcotráfico na Colômbia seria uma forma dos Estados Unidos já se adentrar à América do Sul, né, e de repente começar a tomar terras aí para controlar certos recursos naturais que nós temos. Mas não tem como negar, a própria série da Netflix mostra isso, né? O narcotráfico reduziu bastante, não acabou, claro que não, mas aquela questão dos cartéis foi bastante reduzido. Então a gente não vê mais a figura dos cartéis. Ainda tem o narcotráfico, com certeza, mas institucionalizado. Eita, como era antes na figura dos cartéis, a gente não tem mais. Tá? E isso aqui, então, com o enfraquecimento dos cartéis, com a diminuição da violência, é claro que os investidores passaram a ver agora a possibilidade de os investimentos chegar à Colômbia. Então a guerrilha, o tráfico, isso tudo acabava atrasando o desenvolvimento. Tá? Tanto que em 2016 ficou marcada pela assinatura de um acordo entre o governo colombiano e as Farc, que se comprometeram a abandonar as práticas da guerrilha e a associação ao narcotráfico em nome de representatividade no governo colombiano, no Congresso colombiano. Hoje a Farc é um partido político dentro da Colômbia. E aí com isso eles têm voz, né, para lutar pelas pessoas mais fracas. Então eles largaram as armas e optaram em utilizar como arma a própria voz, né, o discurso, para poder conquistar os benefícios para as camadas mais carentes. Bacana isso, né? Então vai pela voz e não vai pela arma. Mercado Mercosul e América Latina, e aí nós temos aí o grande bloco econômico que foi formado no meio da década de 90, né? Principalmente para
dar uma amenizada nos conflitos que nós tínhamos com os argentinos. Anos antes nós tínhamos feito a usina hidrelétrica de Itaipu, que foi bastante contestada pela Argentina, porque ali o Brasil ia controlar a água, e aí para mostrar que não tinha nada disso, não tinha conflito, o Brasil, junto com a Argentina, Paraguai e Uruguai, criam o Mercosul, né, para mostrar essa parceria econômica que teria o bloco. Que mais? Formado inicialmente com a Argentina, Uruguai e Paraguai, o bloco também conta com 5 países parceiros, né? Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Mas são parceiros, não são plenos, não são membros plenos. A Venezuela em 2013 aderiu ao bloco, né? E nós temos aí um papel fundamental do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? Em costurar essa adesão da Venezuela por causa daquela proximidade que existia com o governo de Hugo Chávez ainda, só depois que muda para Nicolás Maduro. Bem uma lida nessa política história do Mercosul, né? Vai ver como é que se deu a criação desse bloco econômico aqui. Então, lógico, né? Como eu falei, teve divergências, então, diferentes divergências quanto à formação do bloco, mas ele ocorreu, e aí houve um período de grande desenvolvimento econômico para todos os países. Nós pulamos da casa de 4 milhões de dólares de negócio com a Argentina e foram para a casa de 16, ou seja, houve um mega de um aumento do comércio entre esses países aí, provocando essa integração maior entre os países sul-americanos. Agora, lógico, né, toda vez que acontece uma crise, aí esses amigos aí de repente entram em rusgas também. Os eventos mais recentes, no entanto, extrapolaram as polarizações políticas internas de cada país, colocando-se em risco sua coesão. O Brasil de Temer, a Argentina de Macri, o Paraguai de Cartes compõem um grupo de direita, enquanto que o Uruguai e Venezuela seguem mantendo seus governos de esquerda. Então, aquele alinhamento que teve durante a Onda Rosa, hoje não mais, né? Nem o presidente Bolsonaro, ele foi na posse, né, do Macri, não foi na Argentina. Muito pelo contrário, ele até falou que ele não deveria ter ganho. A Unasur, né, a mais jovem entre as instituições internacionais da América do Sul. A Unasur foi fundada em 2008, participaram em entidades de todos os países independentes da América do Sul, ou seja, 12 deles. Os objetivos centrais da Unasur são promover a cooperação econômica, estimular integrações, isso não é bloco econômico não, tá, gente? Conciliar a integração financeira da política econômica e estabelecer colaboração em questões de defesa e segurança pública. O que a gente pode estar vendo aqui? A gente pode estar vendo um grupo tendo algumas, não é bloco econômico, mas temos aqui um grupo com questões mais políticas, né, com questões mais ideológicas, parecendo bastante com a União Europeia, só deixando de fora apenas de não ser um bloco econômico, né, mas por envolvimentos sociais, né, o que nós vamos fazer, mais ou menos isso aí. Tá? Não é, tanto que está aqui, não há nenhum acordo específico que possa caracterizar o Unasur como qualquer tipo de bloco econômico. Como podemos observar, o escopo de assuntos abordados por esse grupo é mais abrangente do que aquele do Mercosul, por exemplo, buscando integrar mais países com o Mercosul, com objetivos mais ambiciosos e complexos. A Unasur tem um longo caminho de desafios internos pela frente. Então repare que aqui você não fala em, vamos estabelecer um bloco econômico. Não. Só fala que tem que promover a cooperação, né, estimular integrações no setor de infraestrutura. São coisas que aí sim vai possibilitar para que os blocos econômicos atuem de forma mais contundente. Beleza? Nós temos aqui poucas coisas. Nossa, muito matéria esse módulo. E eu vou parar por aqui, tá? Não tem como dar esse módulo gigantesco nessas aulinhas.
não, de passar correndo não. Então eu vou parar aqui em América anglo-saxônica. Falou? Depois eu faço outro vídeo e posto para vocês. Abraço, valeu, fui!